Estamos iniciando mais um programa produzido pela AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, Histórias da Toga. O objetivo do programa é trazer uma outra face do Poder Judiciário, o lado pessoal de cada um dos juízes, de juízas, que construíram a história do tribunal e constroem ainda. Hoje temos o imenso prazer de receber aqui o desembargador Tiago Pinto, nascido em Visconde do Rio Branco, filho do doutor Antônio Pinto, que também foi juiz de direito e tinha um humor muito apurado, e de dona Terezinha de Almeida Pinto, uma grande artista plástica no setor de pintura, tapeçaria e outras atividades que exigia esse dom artístico. Seja bem-vindo, desembargador Tiago Pinto, meu caro amigo de bem antes da magistratura. Eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você, Marisa, também com a doutora Selma, que é a pessoa a quem eu substituí na comarca de Teixeiras. Aqui eu sei, graças à sua desistência, que você estava muito bem colocado no concurso. E gostaria também de cumprimentá-los pela edição dessa obra de memória do Poder Judiciário, vista sob o lado humano. Isso acompanha muito a minha concepção, a concepção de justiça, que para mim, tal como Hermes Lima, que é o meu guia, não é uma ciência exata, é uma ciência social. E no curso da atividade, da judicatura, prepondera o lado humano. Esse é que deve coordenar as ações de justiça, né? É uma honra muito grande estar aqui. E se você me permite, eu aproveitar a presença da Selma para já contar uma passagem interessante minha em Teixeiras, logo que assumi. Porque a historiografia ela registra os fatos importantes da justiça, mas a historiologia é o espírito da justiça, né? E as coisas que acontecem com o juiz, com cada juiz especialmente, são particulares e são interessantes sob o aspecto até da comicidade que nós estamos gravando aqui. Quando eu tomei posse em Teixeiras, no primeiro dia me apareceu um cidadão, 2 metros de altura, um olho bem vermelho, parecia que tinha pingado uma groselha no olho, tá? com um habeas corpus que ele teria assinado. Eu, na hora, assustei. Falei, senhor sabe assinar? Senhor, não, mas assina aqui. Ele assinou devagarzinho. E um habeas corpus muito bem estruturado, e pedindo um salvo-conduto que ele estava sofrendo violência da polícia. Eu tinha tomado posse numa sexta-feira por conselho do meu amigo Afonso Zurim, que era juiz de Ponte Nova, e do Maurílio, que me deram posse, por questões de antiguidade. Eu tomei posse e no final da tarde eu iria viajar para voltar a Belo Horizonte para trazer meus livros, minha mudança. E naquela época as informações não estavam à disposição da gente com essa facilidade. Hoje não tinha, ele não era processado na comarca de Teixeira, mas eu acho que na região toda ele era processado e não tinha como acessar. E eu fiquei preocupado com o que se relatava lá. Sofreu uma violência durante a minha ausência, no primeiro dia que eu vinha buscar os livros, e concedi o habeas liminar e dei um salvo-conduto para ele. E ele passou o melhor final de semana da vida dele, porque ficou sentado no bar com o salvo-conduto no bolso. Claro. E na segunda-feira escafedeu-se. Quando eu cheguei na segunda-feira, estava a direção da polícia todinha do estado. Só concedeu um habeas corpus. O bandido mais procurado, eu que não era processado em Teixeiras. Passei esse teste inicial, né? E foi muito interessante. Tiago, a gente sabe assim da sua cultura, não só jurídica, mais uma cultura geral, e eu queria, quer dizer, acho que está constatado que o doutor Antônio Pinto pode ter sido seu grande inspirador para
voltar o seu olhar profissional para a magistratura. É isso mesmo? Teve mais alguém? Meu pai era daquela advocacia antiga, da advocacia clássica. O escritório de advocacia do meu pai era dentro de casa. Sim, Você, para acessar o escritório, você teria que passar pela sala para entrar para o escritório. E nós fomos criados dentro do escritório, praticamente. Muito sim. contato com a literatura. Meu pai era um intelectual. E eu me lembro Eu me lembro perfeitamente bem das dele. coleções, Pons de Miranda, até das cores. Povoou o universo infantil nosso. Eu Ele tenho a foi uma impressão que pode ter sido. personalidade muito forte, porque Foi. também tem o Luciano É Pinto, seu verdade, irmão, que também veio para a justamente. magistratura. Ele posteriormente abandonou a magistratura em favor da educação, ele foi educador. E durante Sim. muitos anos, um advogado bem ativo, mas a atividade principal era, além de educador, ele era técnico para assuntos educacionais do Ministério da Educação. E foi uma vida dedicada ao ensino, basicamente. Aham. Né? Nossa. O doutor Tiago foi juiz nas comarcas de Teixeiras, Francisco Sá, Uberlândia, Belo Horizonte e também membro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não só isso, ele foi auxiliar também na Corregedoria de Justiça e na Corregedoria de Justiça Eleitoral. Como você foi juiz em Teixeiras e Francisco Sá, e o estado é muito diferente, tem muita diversidade de cultura, e inclusive o Triângulo Mineiro. Teve alguma dificuldade sua de adaptação, principalmente comida? Cultura, temperatura, alguma Eu coisa tenho uma sina assim. com esse negócio de comida, sabe? Porque, a começar por Teixeiras, porque Teixeiras tinha um presidiário lá que fazia um presunto muito bom, sabe? Sei. E eu ganhei um presunto logo que cheguei lá. E Eu os não iria presuntos, comer esse presunto. eu fiquei Esse dia. preocupado que eu falei, vou oferecer um café aqui, porque vou esperar que eles comam primeiro para saber. Naturalmente. Mas, aí quando começaram a comer, todo mundo, não, esse presunto é famoso, que o presunto era delicioso, realmente. Sim. É a questão cultural, realmente, isso tem pertinência até com a própria atividade jurídica, que Sim. o direito é uma ciência de valores, né? E que agrega valores e que se coordena através de valores. E realmente a comida é cultura. Há uma diferença, aquilo que Guimarães Rosa dizia, que Minas são muitas, né? Há Sim. uma diferença muito grande de hábitos, de comportamentos, de regras, regras morais, De de clima. clima, de tudo. Então, o norte, para mim, é um lugar especial. Quando eu mudei para Uberlândia, o pessoal lá falava comigo que eu falava igual mineiro. É porque Quer dizer, já parece ser o um espírito do sotaque triângulo, o paulista. sotaque era diferente. E eu vivenciei uma prática muito boa em todos os lugares que passei. E também aproveitando, colhendo dados da cultura local. E quando eu estava, se você me permite, quando eu estava em Francisco Sá, eu vou fazer um preâmbulo aqui, sobre a questão da memória, que vocês estão Sim. trabalhando aqui, que a memória é o construto da história, assim, é parte essencial na construção da história. E essa memória viva do direito, dos problemas que o juiz enfrenta na comarca, que estão fora das páginas dos livros e dos códigos, que são resolvidos pela experiência pessoal. E, são muito interessantes. Eu tive um caso, há pouco tempo eu recebi um telefonema da TV Justiça, que tinha chegado ao conhecimento dele uma história que tinha ocorrido comigo em Francisco Sá. E eu contei essa história lá, que relata justamente a experiência do juiz dentro desse quadro.
eu tinha o preso, olha, eu vou citar não porque a pessoa Naturalmente. Está viva, mas não tem problema citar, porque o fato é verdadeiro, não constitui, não constitui nenhuma novidade no sentido das ocorrências que interferem na vida do juiz. E, portanto, não tenho nenhum temor de citar nome nem nada, até porque o presidiário era um traficante, mas que tinha um comportamento assim diferenciado dentro do presídio. E naquela época, Francisco sabe, o presídio abrigava presos comuns e presos já em estado mais de avançado de cumprimento de pena. E era uma mistura que não era salutar, saudável. E nós construímos, eu e o promotor, com muito custo, construímos um albergue. E os presos ajudando a construir, fizemos a inauguração. Passado um mês, mais ou menos, eu recebi, de noite, 2 horas da manhã, tocou a campainha na minha casa. E tinha um vulto, uma figura estranha no vidro. Sombra. Uma sombra. Na minha casa não tinha fechadura. Eu morei 3 anos em Francisco, sem fechadura na porta. Com maga tranquila, também não me preocupei com isso. E fui abrir a porta, um pouco de receio, e era o Tony Vela Branca, cumprindo pena em regime fechado. Falou comigo, ó, doutor, eu vim aqui fazer uma reclamação do senhor. Aquele albergue lá foi muito bom, que separou o preso dentro da política criminal que o senhor executa aqui, estava muito bom. E falando com uma linguagem assim, bem esmerada. Falou comigo, olha, os presos do albergue estão corrompendo o carcereiro, eles saem às 10 horas da noite, vão beber na rua e voltam fazendo uma algazarra danada. Então, me atrapalhando meu sono. Se o senhor não botar moral naquele negócio lá, eu vou fugir. Pronto. Ele estava na rua e eu fiquei, prendo ou não prendo? Eu falei com ele, ó, você volta para lá que eu vou lá. Você tem confiança em mim? Tenho, pode voltar. Mas fui dormir sonhando que ele já estava longe. No outro dia eu falei com o promotor e o promotor não acreditou. Você está sonhando. Fui para a delegacia, conversei com o delegado falou, não, você está sonhando. E no final achei que eu estava até sonhando mesmo, só que nós fomos olhar a cela, estava lá o Tony dormindo igual uma criança. O promotor balançou a cela, falou, olha, doutor, ele foi lá, foi. E instaurei, na hora, eu levei o meu escrivão, sentamos na máquina lá, abri um processo administrativo contra o carcereiro, o suspendi por 120 dias. Tinha um preso lá que... Então era verdade. Não, tinha um preso lá que chamava Steel, que era o maior ladrão de motosserra do norte de Minas. O Steel é a marca Pelo menos preservou o meio ambiente. Eu chamei o Steel para interrogar, falei com ele, Steel, o que aconteceu essa noite aí? Alguma coisa de diferente? Não aconteceu nada. Mas uma coisa que saiu do normal, assim, que não costuma acontecer, eu falei, não, o Tony foi na casa do senhor e reclamar do albergue. Então, nós instalamos o procedimento e, naturalmente, foi uma comissão que colocou o carcereiro na rua e a vida continuou com o Tony preso. Exato. Mas, Tiago, Francisco Sá também te marcou de uma outra forma. Marcou, acabei me casando em Francisco Sá. Achou a Bela Beatriz, que é sua companheira de vida até hoje. E virou parte da minha vida, porque muita gente acha que eu sou de Francisco Sá e eu não sou de Francisco Sá. Porque incorporou bem o município da esposa. Tenho muita satisfação com a população de lá, que me trata muito bem, e eu sou tido como filho da cidade. Então, tá tranquilo. Né? Que coisa boa, porque aí também vieram a Luísa e a Júlia. Justamente. Né? Suas filhas. A Luísa é restauradora de obra de arte, a Júlia está já puxou a veia da avó. E a Júlia está seguindo a carreira jurídica. Vamos ver. Vai dar certo, sim. Doutor Tiago, que mensagem que você deixa aí para os novos juízes, aqueles que estão começando a magistratura, e também, se quiser falar um pouquinho, uma mensagem para seus colegas
que principalmente aqueles que já estão sem a pena na mão. Para os que estão, para os aposentados, eu estou lembrando que hoje de manhã, quando eu fui sair com o terno, a minha menina falou: pai, isso aí já não te pertence mais. Eu me lembrei, até faço uma homenagem aqui, do nosso amigo Fernando Humberto, que passou para a Sim. vida infinita recentemente. O Fernando me contou que quando ele aposentou-se, ele, na primeira semana, ele levantou e colocou o terno. Quando ele estava saindo, a auxiliadora perguntou para ele: onde é que você vai? Então, a aposentadoria ela é uma necessidade, assim como várias coisas na vida. Não é o estranhamento, é porque a rotina do juiz é muito forte, é muito coordenada, é muito definida, e a gente sente inicialmente o sentimento dessa ausência, dessa presença do processo e dessa faina. Ela é sentida, mas é uma necessidade, uma coisa muito boa a aposentadoria. Tem que ser vivida como aposentado. Você tem que aprender a se retirar da vida jurídica, da vida dessa ativa, e resguardar, não depender muito dessas lembranças, dessas lembranças como regra. O Celso Queiroz, o meu amigo Celso Queiroz, foi juiz muitos anos de Uberlândia, ele me contou um caso uma vez que tinha ficado decepcionado, que ele saiu de casa e roubaram o carro dele. E ele chamou a polícia, que passava: olha, roubaram meu carro aqui, começaram a fazer a autuação lá na hora, e o sujeito perguntou: quem que o senhor é? Eu falei: eu sou juiz. Só que ele era juiz aposentado. E aquilo, o rádio transmitiu, e logo assumiu o comando da operação um oficial mais graduado, em razão de ser juiz. E o rádio do carro estava muito alto, ele escutou o comandante da operação falando: soldado tal, qual que é? Estou assumindo a operação, qual que é o nome do juiz? Aí ele escutou e falou: Celso de Souza Queiroz. Me parece que o sujeito estava com uma lista na mão. Falou: não estou vendo o seu nome aqui. E ele falou assim: aposentado. Aí o sujeito falou assim: aposentado. Então, a gente tem que estar muito ciente dessa nova condição, que não é nenhum demérito, ao contrário, é um coroamento de uma vida, né? De uma vida dedicada à justiça, né? Dedicada à sociedade, com relação a um conselho para os novatos. Para os novatos, que não deixem que essa legitimação da interpretação fria, que hoje se processa através de inteligência artificial, que isso tome conta da atividade. O direito é uma ciência humana. E são os valores humanos que devem orientar a atividade. Não seria nem conselho, seria quase que um lembrete. Porque o juiz ele vai decidir a vida do ser humano. O que legitima a ação do juiz justamente é a ação humana, voltada para a justiça, né? É isso. A magistratura, então, te deixou boas coisas. Só boas coisas. Só boas coisas. Inclusive as amizades. As amizades. É isso. Então, a palavra é sua para a sua despedida, porque já estamos encerrando o nosso programa, infelizmente. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um momento interessante e marcante para mim, de poder me dirigir aos colegas e contar um mínimo daquilo que se passou comigo e que se passa com todos. Todo juiz tem uma história para contar, todo juiz tem um caso para lembrar, e ter uma boa lembrança. Isso faz parte da carreira. Aproveitem disso, né? Muito obrigada, doutor Tiago. Eu é quem agradeço. Estamos encerrando aqui mais uma história do nosso programa Histórias da Toga. É o lado humano do Poder Judiciário. Como o doutor Tiago Pinto mesmo disse, é uma revelação de um pouquinho de cada um daqueles
que constroem a justiça mineira. Um lado que não é o objeto do processo, é um lado de vida, é um lado de altruísmo, de sensibilidade, de resiliência, de valores espirituais, intelectual. É um outro lado que a gente precisa de recordar e deixar registrado para os magistrados, para a sociedade em geral. E, por esse motivo, eu convido aos magistrados, as magistradas, as pensionistas, que se inscrevam aqui na AMAGES, para que venham tomar assento aqui neste programa e trazer um pouco da história de cada um. Agradeço a todos e até o próximo programa.